Saúde, porque desde o final de abril, a Assembleia Legislativa de São Paulo vem recebendo muitas denúncias sobre cancelamentos de planos de saúde sem as devidas justificativas. Daqui a pouco a gente conversa com o advogado Dr. Elton Fernandes sobre esse assunto importantíssimo. Aliás, já pode mandar a sua pergunta, mas antes, vamos conhecer a história inacreditável da telespectadora Renata, que está passando por uma situação bem complicada com o convênio médico dela. Eu sou a mãe do Conrado, ele tem 4 anos, ele tem um transtorno do espectro autista. Estou tendo alguns problemas com o plano de saúde que a gente tem, onde eles estão achando meios para que não pague o tratamento dele. É um tratamento longo, é um tratamento que não tem data para acabar, não é um período certo, tudo depende do desenvolvimento dele e da alta que o neuro que vai dar quando ele achar que ele está apto a não precisar mais das terapias. Eu recebi um telegrama do convênio dizendo que eu teria que trocá-lo de clínica, que eu teria que mandá-lo para uma clínica bem distante da minha casa, porque seria uma clínica credenciada. E a gente entende, né, na carta, assim, subentendido, que seria um custo mais barato para eles, né? É totalmente inviável, porque o meu filho hoje, ele vai 3 vezes por semana para a clínica, ele passa praticamente o período da manhã inteiro. Eu trabalho, né, o meu marido trabalha, nós temos uma rede de apoio que nos ajuda, mas eu praticamente teria que parar de trabalhar. Então, trocar de profissional, aceitar um profissional novo, aceitar um ambiente novo, é tudo muito complicado para eles. Foi aí que eu tive que ir em busca do advogado, para que ele me orientasse e me desse uma luz, o que seria possível fazer nesse caso. Entramos com o processo no plano e, graças a Deus, tive a liminar ao meu favor, dizendo que meu filho se manteria na clínica que ele está hoje e o plano deveria cobrir integralmente as despesas como ele já vinha fazendo. Agora, em maio, precisamente bem no dia do aniversário do meu filho, eu recebo a grata surpresa de um e-mail deles dizendo: vamos cancelar o nosso contrato. A gente está agora na fase do processo, ainda não tive a resposta ainda do ocorrido. Mas, basicamente, o plano não quer pagar o tratamento do meu filho. A gente tem contato com outras mães que também estão tendo problema com outros planos, ou seja, eles simplesmente não têm interesse em manter um vínculo com a gente, porque a gente tem um custo para eles. A gente já estava conversando sobre doença, plano de saúde e como esse tipo de situação vem num momento tão difícil pra gente. Doutor Elton, boa tarde. Aqui a gente já engrenamos no papo. Boa tarde, boa prazer tarde. imenso estar aqui. Todo nosso em recebê-lo. E a gente estava falando desses problemas todos, o plano de saúde costuma dar muito problema. De doença grave. Exato. E agora a história da Renata, que é uma história muito dura, que está todo mundo enfrentando basicamente esse problema aí. A gente tem algumas seguradoras e algumas operadoras de planos de saúde, inclusive, promovendo um cancelamento em massa desses contratos. Em massa? Em massa, tá? Olha, veja só, durante muitas vezes em que a gente veio aqui, eu dizia assim para as pessoas: procurem contratar plano de saúde individual ou familiar. Muitas vezes. Acho que todas as vezes o doutor falava isso. Né? Por quê? Porque as operadoras tiraram esse plano individual e familiar do mercado justamente para que elas, quando elas quisessem cancelar o contrato, tivessem o respaldo da lei. Tivessem supostamente um respaldo legal. Do tipo, olha, não é que eu não quero mais a Regina aqui no meu contrato. Não, eu quero muito, mas assim, a empresa, a Regina Volpato ME, não me interessa mais fazer negócio com essa empresa. Então eles basicamente começam a dizer o seguinte: a minha empresa não quer fazer negócio com a sua empresa, não é que eu não quero você especificamente. É falso, né? A gente sabe que por trás disso existem vidas, existem pessoas. Porque assim, não é um negócio, são pessoas, né? Exatamente. São vidas. Assim, por trás daquela mensalidade tem uma pessoa que está precisando de assistência médica, que paga com cuidado o seu plano de saúde. Então, está querendo se prevenir do momento delicado. Histórias como a da Renata são muito duras, porque, veja, até está sendo muito noticiado, por exemplo, que eles estão cancelando o contrato de crianças com autismo. Mas, ao bem da verdade mesmo, extrapolou o caso das crianças com autismo. A gente tem idoso tendo cancelado o contrato, a gente tem pessoas com câncer tendo rescindido o contrato de plano de saúde, a gente tem pessoas que simplesmente estavam ali com problema de saúde fazendo um pedido de reembolso regularmente, de maneira lícita, tranquila, como o contrato prevê, tiveram um cancelamento do contrato. A maioria das operadoras. Olha, em massa mesmo, uma grande seguradora
que tem um banco por trás, e uma operadora de saúde... O vermelhinho, gente, o vermelhinho. E uma operadora de saúde que se auto-intitula uma cooperativa, tá? Então, assim, essas duas... Começa com Uni, a outra. Só para quem tem, fica esperto. Exatamente. Então, assim, e é a nacional, é a empresa nacional que está fazendo mais fortemente isso. Mas a gente tem várias operadoras que regularmente faziam isso. A operadora de saúde com o nome de igreja francesa já fazia isso também regularmente. Muitas operadoras de saúde costumam fazer isso. Por isso que, assim, quando a gente vem aqui e fica falando, olha, o melhor plano é o individual e familiar, a gente toma cuidado. Não é à toa. Não cai nessa de assim, mas aqui está um pouquinho mais barato o plano empresarial. Ao bem da verdade, ele te atrai para um plano de saúde... para depois te abandonar. Para depois te abandonar, para te deixar ver navios no meio do caminho. Então tem que tomar cuidado. Quando a gente está falando isso aqui, é claro, muita gente vai dizer, mas em São Paulo não tem bons planos de saúde individuais. Olha, pesquisa direito, tem alguns planos voltando, né? Então, assim, tem que olhar, tem que pesquisar bem. Não vamos aqui fazer propaganda de qual é a operadora. Como que eu sei? Então, tô me colocando no lugar de quem está em casa ouvindo isso, falando, epa, peraí que esse assunto me interessa. Como que eu sei se o plano que eu tenho, porque na maioria das vezes, quando está tudo bem, a gente paga caro, mas a gente não tem muito discernimento. Como que eu sei se o meu plano de saúde é individual ou não? Primeiro passo. Vamos lá. Se você contratou esse plano de saúde direto com a operadora, sem qualquer intermediário, não foi via uma empresa que eu sou dono ou que eu sou empregado, não foi via o meu sindicato, a minha OAB ou CRM, não foi nada disso, não foi via uma entidade de classe. Regina e plano de saúde. Regina e plano de saúde. É individual. Individual. Se eu sou funcionária de uma empresa. É empresarial. Então, ela pode cancelar e aí esse problema é meu ou da empresa onde eu trabalho? Se cancelou o plano de saúde da empresa em que você trabalha, duas questões aí. A empresa pode eventualmente entrar com uma ação judicial. A empresa onde eu trabalho. Onde você trabalha. Mas, eventualmente, a justiça aceita, inclusive, que aquela pessoa com uma doença grave não pode ter cancelado o contrato de plano de saúde dela. Ainda que, mas a empresa Mas o vínculo é entre o doente e a operadora de saúde. Só que nesse caso de um paciente numa doença grave, a justiça tem aceito que o paciente faça o pleito de continuidade desse contrato. Tá? Inclusive, assim, tem várias perguntas que já chegaram no Instagram, Regina, no próprio Instagram do Mulheres, então vamos lá. Que eu vi e já fiz algumas respostas, inclusive. Assim, quem tiver pergunta, deixa no Instagram do programa Mulheres. A gente está entrando para responder, porque essa questão, por exemplo, de cancelamento do contrato por doença grave, até chegou, por exemplo, já no Instagram, tá? Então, assim, a gente está vendo que as pessoas estão reclamando disso. Minha irmã teve o plano de saúde cancelado porque a operadora cancelou o plano de saúde da empresa e minha irmã, gravemente doente, perdeu o contrato. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Então, melhor do que eu perguntar ao pessoal de casa, de verdade, né? Chegaram algumas perguntas em vídeo. Legal, vamos lá. Mas pode mandar, que eu passo para o doutor Elton agora mesmo. O plano de saúde pode cancelar o plano de uma pessoa só por conta dos custos que essa pessoa gera? Como a justiça pode ajudar nisso? O plano de saúde, achar que você está gastando muito e cancelar é o fim da picada. É demais, porque assim, a gente tem plano de saúde justamente para isso. A gente costuma brincar, né? A operadora acha que é plano de saúde e não de doença. Então, ficou doente, cancela. A pergunta dela é ótima porque já nos permite esclarecer o seguinte: eu não posso cancelar o plano porque alguém está usando bastante, ok? Eu posso cancelar o plano de saúde basicamente em duas situações e aí a operadora pode ter razão. Fraude, né? O consumidor que frauda o contrato, que faz pedido de reembolso sem ter feito um procedimento, isso é fraude, não podemos, esse tipo de coisa não pode acontecer, ou inadimplência maior de 60 dias. Se eu não fraudei meu contrato, se eu não fraudei, estou pagando em dia, importante também, muita gente fala assim para mim, eu atraso 2 mensalidades, na hora de vencer a terceira eu vou lá e pago a anterior. Arriscado, hein? Arriscado. Gente, a lei dos planos de saúde diz que os 60 dias são consecutivos ou não. Então tem que ficar muito atento nisso. Consecutivos ou não? Ou não. Então, assim, não significa dizer que você pode sempre ficar devendo 2 mensalidades e pagar. A operadora de saúde numa dessa vai rescindir o contrato de plano de saúde. Aí ela pode ter razão. Tá. É que para rescindir o contrato, Regina, ela tem que te notificar. Ela não pode simplesmente cancelar o contrato e falar não quero mais. Ela vai ter que te notificar dizendo, Regina, se não pagar a mensalidade, eu vou cancelar seu contrato de plano de saúde em 10 dias. E aí eu posso pagar e reverter a situação. Ok, pago e fico tranquilo. Elton, chegou a carta no outro endereço, chegou a carta, não me deram 10 dias, chegou, já estava cancelado. Aí é ilegal, aí não pode. A própria ANS nessa hora pode resolver um caso como esse. Tá, acho que tem mais uma. Oi, doutor.
doutor, eu tenho uma pergunta. Como o consumidor pode evitar e se proteger do cancelamento de contrato do plano de saúde? A pergunta é boa porque, assim, na verdade, não tem muito como ele se proteger disso, porque é meio aleatório, as operadoras vão fazendo. A melhor forma de se proteger é fazendo um plano individual familiar. Essa é a melhor forma, tá? Essa é a forma mais segura. Depois, claro, a gente está falando aqui não cometer fraude nem inadimplência. Agora, as operadoras de saúde em geral, elas tiraram esse produto do mercado individual ou familiar, é a mesma coisa, gente. Individual ou familiar, estamos falando do mesmo contrato. É uma pessoa ou a família que está ali, então não muda nada, tá? Eles tiraram justamente para quê? Para poder promover reajustes maiores, porque os reajustes dos outros planos são maiores do que individual ou familiar e para poder cancelar esse contrato a hora que ele quiser. A gente não tem como se antever a isso, se não andar na linha, pagando a mensalidade bonitinho, não cometer fraude contra o plano de saúde. Então, se o meu é individual, menos problema. Agora, se o meu não é individual, o que eu tenho que fazer? Aí, nesse caso, por exemplo, cancelou o contrato de plano de saúde, recebeu a cartinha de plano de saúde, olha, uma primeira hipótese que você pode fazer é reclamar na ANS. Seria justa, porque tem uma regra da ANS que a gente chama de súmula 27. A própria ANS diz que os planos de saúde não podem fazer o que a gente chama de seleção de risco. Ou seja, é falsa a ideia de que o plano de saúde pode escolher se eu vou entrar no plano ou não. Não, não pode. O que ele pode fazer é, olha, você tem uma doença pré-existente, então eu vou colocar uma carência para você cumprir. Mas ele não pode dizer legalmente, a legislação não permite que ele diga, eu não quero a Regina, não quero o Elton aqui, tá? Isso é ilegal. Mas então, se meu plano não é individual, eu preciso mudar para individual. Então... Sem dúvida nenhuma. É uma hipótese justa. Se você pode ter um plano individual da mesma operadora, vai lá e contrate. Porque quando você troca de plano dentro da mesma operadora, não tem nem carência, gente. Então, assim, trocou de plano de saúde na mesma operadora, não há carência nenhuma. Então, procure fazer isso, porque pode ser uma boa. Onde está dando problema hoje no cancelamento dos contratos é nos planos coletivos por adesão, que são esses via as associações, sindicatos. Costumam ter uma mensalidade mais em conta. Exatamente. Num começo, mas o reajuste é muito mais alto, né? E depois a gente está falando dos planos empresariais, onde também tem dado bastante problema. Tem que ficar atento. Nesses dois contratos, as operadoras estão cancelando o plano de quem usa muito. Essa conduta, contudo, é ilegal. Isso fere a lei dos planos de saúde e a própria regra da ANS, por exemplo, que não permite também cancelamento do contrato. Silvana Porto, doutor, os médicos que eu me consulto há anos, se descredenciarmos do meu plano, o tal vermelho, posso pedir reembolso das consultas particulares? Pode pedir reembolso. Esses contratos, essas seguradoras costumam ter direito de reembolso e pode pedir. Uma operadora de saúde, quando a gente fala de descredenciamento, ela, em tese, até pode tirar um hospital ou um prestador e colocar um outro no lugar similar da mesma qualidade. Porque se eu não colocar um outro no lugar, eu estou só retirando do consumidor um direito e não estou dando nada em troca para ele. Não pode, tá? O que acontece muitas vezes? Descredenciamento em massa. Para ter descredenciamento em massa, isso é ilegal, porque eu entro no plano de saúde, tem 5 hospitais. Depois passa a ter 4. 4. Aí você fala assim, não, mas está retirando de mim um direito. E, sobretudo, são sempre os melhores hospitais. Outra coisa importante, dentro da rede credenciada do plano, eu escolho onde vou ser atendido. Não é a operadora de saúde quem define. Digo isso porque tem muita gente que, nesse momento, inclusive, está lá num hospital, por exemplo, e a operadora de saúde está pressionando para trocar. Olha, troca, eu só vou... Vai para outro. Vai para outro. Se você não aceitar a remoção, eu não vou autorizar a sua internação. Dentro da rede credenciada, é o paciente quem decide. E, gente, esse tipo de caso, com toda sinceridade, não demanda nem ação judicial. Só gritar. É só gritar. É só falar assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ok? Eu vou ficar aqui porque é meu direito. Fez isso, a operadora vai ter que respeitar. No limite, reclama na ANS. É um dever deles, é para isso que eles existem. É isso. Eu sou super contra gritar, mas tem horas na vida que a gente tem que dar uns gritos. Não, tem que fazer... Senão... Tem que se fazer respeitar de vez em quando. Não aceito. Por favor, chefe Giovana Reis, fofíssima. Por favor, se o beneficiário do plano fizer aniversário, sofrerá aumento das mensalidades? Depende, viu bem? Assim, todo santo ano você tem um reajuste anual. Agora, a faixa etária no Brasil, ela tem uma faixa que vai assim, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59. Então, assim, essas faixas etárias existem, aí tem que ver no seu contrato se tem qual é o percentual de reajuste. Muita gente contrata um plano de saúde, por exemplo, aos 58 anos e às vezes não se dá conta de que no mês seguinte vai ter um reajuste, né? Olha, 58 anos e 11 meses contratei um plano de saúde, aos 59 eu posso acabar sendo 70% de reajuste. Tem operador aí
que pratica reajuste de 144%. Você tá brincando. É Com um que idade? absurdo, né? 59 anos eles querem tal. Então, assim, isso no final de contas não faz nenhum sentido, mas acontece na prática. Então, assim, é importante, antes de contratar um plano, ficar atento. Quais são os reajustes anuais que foram praticados nesse contrato nos últimos anos? Porque você vai poder projetar para frente e ver, será que eu consigo pagar? Quais são as faixas etárias que tem? Quando eu vou sofrer reajuste, qual o tamanho do percentual? A gente tem que contratar plano de saúde pensando no médio e longo prazo. Exato. Ok? Fazer plano de saúde para tiro curto, ao menos que seja o seguinte: Elton, mas eu quero engravidar e quero a maternidade X. Aí tudo bem, faz sentido você pensar num tiro curto de plano de saúde. Mas para a vida mesmo, quando a gente não tem uma finalidade muito específica, a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Falando em bebê, a Dé de Catálogos falou o seguinte: tive o meu bebê e não consegui fazer uma consulta com a minha carteirinha. Falaram que não tem como. Não faz sentido nenhum, gente. Porque vamos pensar o seguinte, primeira coisa, teve bebê, até 30 dias depois tem que incluir no plano de saúde. Por quê? Para não ter carência. Gente, 30 dias não é um mês. Tem que ficar atento com isso. Às vezes o mês tem 31 dias, passa um dia e já vi isso acontecer de monte. A pessoa perdeu o prazo de 30 dias para incluir no contrato de plano de saúde. Segundo, não estou conseguindo consulta. Gente, para isso existe a ANS e para isso a ANS pode funcionar. O prazo da ANS de fazer essa regulação é de 10 dias úteis, mas é o seguinte, tão logo você dê enter na denúncia da ANS, vai uma cópia da denúncia para a sua operadora de plano de saúde. O que é interessante? Às vezes a operadora tem uma equipe pronta e própria para responder essas demandas e poder resolver esses pequenos problemas que vão acontecendo. Quando é que não adianta ficar reclamando na ANS? Quando o seu médico prescreveu um tratamento, um exame, um procedimento que não está na regra da ANS. Aí a ANS não vai fazer nada. Mas, por exemplo, não estou conseguindo consulta para o filho. Gente, esse é o tipo de caso que a ANS deve intervir. Então, assim, faz a denúncia. E é rápido, então. É rápido. Até 10 dias úteis. Até 10 dias. Alimenta isso, porque, assim, o prazo de até 10 dias, na verdade, assim, a ANS vai ter que... A resposta da operadora vai vir até 10 dias. Mas hoje as empresas têm equipes próprias... Para agilizar. Para agilizar isso. Então, vale muito a pena reclamar. Como resolver a questão de liberação de uma cirurgia bariátrica com o plano de saúde? A Mora falou. Pois é, olha, a cirurgia bariátrica está no rol de procedimentos da ANS, então assim, o que acontece muitas vezes? As operadoras de saúde batem muito na questão da carência. Não pode ter carência, não pode ter carência. Eles falam assim, está na carência ainda, tem que cumprir 24 meses de carência para fazer o procedimento. A gente tem que pensar que a doença pré-existente é aquela que o consumidor sabia ser portador. Se eu entro no plano de saúde, né? Então assim, não basta que a doença existisse, eu tenho que saber que ela existia. Então assim, se eu entrei num plano de saúde e eu não sabia que eu estava, por exemplo, com obesidade mórbida, eu não tinha obesidade mórbida ainda, ou eu ainda não estava indicado para fazer uma cirurgia, tecnicamente isso não é uma doença pré-existente, ok? As cirurgias reparadoras, pós-bariátrica, como a gente diz, algumas delas têm cobertura obrigatória também. Por exemplo, abdominoplastia. Está na regra da ANS, todo mundo tem que ter direito. O que muitas vezes vai pegar mais é a mama, né? Isso pega muito mais, e a cirurgia que a gente fala daquela barriga de avental. Isso vai pegar muito mais. A justiça tem dado decisões favoráveis aos consumidores, mas pende ainda uma grande decisão da justiça que vai ter que sair, decidindo se os consumidores têm mesmo razão ou não. A gente acredita que vão dar esse direito para os consumidores, estabelecendo critérios, tá? Então, assim, bariátrica tem direito, ultrapassado o prazo de carência. Elton, não era uma doença pré-existente. Então, o prazo máximo de carência para a cirurgia bariátrica é de 180 dias. Se não é pré-existente, 180 dias é o prazo máximo da carência. Qual é melhor, plano individual ou familiar? É a mesma coisa, tá? Estamos falando assim, ó, o individual é uma pessoa, o familiar, a gente está falando de colocar ali várias pessoas dentro desse contrato, várias pessoas ligadas a uma mesma família. Prefira sempre esse contrato individual ou familiar em detrimento de um plano empresarial. Um plano empresarial pode ser mais barato no começo, mas o reajuste dele é muito maior. Na média, se a gente estiver falando dos últimos anos, a gente está dizendo assim, um plano individual subiu na média uns 8 a 10% nos últimos 5 anos, um plano empresarial subiu uns 15, 16 na média, e um plano coletivo por adesão subiu 20, 22. Mamãe. Então, assim, vamos pensar que no curto prazo, a gente está falando que essas mensalidades vão subir muito. E você não vai conseguir pagar. Então, individual, familiar sempre.
A Delvane diz o seguinte: eu gostaria de saber se eu posso sair do convênio empresarial da empresa que o meu marido trabalha, porque o RH da empresa diz que eu não posso sair. A pergunta é maravilhosa, porque assim, pode sim, tem todo o direito de sair. A legislação no Brasil diz que ninguém é obrigado a se associar contra a sua vontade ou permanecer associado a algo contra a sua vontade, não existe isso. E mais do que isso, sabe o que você pode fazer? Portabilidade do seu plano de saúde. Gente, portabilidade do plano de saúde parece complexo, mas não é. Você vai entrar no site da ANS, clicar na abinha de portabilidade, preencher o seu cadastro, colocar os seus dados e aí você vai fazer o quê? Ver lá o plano individual familiar. Dica importante. Quando você for entrar lá, escolha as 4 primeiras opções que aparecem nos planos lá. Ambulatorial mais hospitalar. Essa dica é importantíssima, porque eu fiz isso, as 4 primeiras. Segue esse passo a passo. Vamos repetir o passo a passo. Escolhe as 4 primeiras. As 4 primeiras. Senão você não vai, você não adianta. Senão você não resolve. Entra lá, na abinha portabilidade. Portabilidade. Aí você vai colocar, no caso dela, por exemplo, por solicitação do beneficiário. Troca do plano por escolha do beneficiário. Ok? Vai escolher no passo seguinte, então, fazer o quê? Olha, Elton, eu vou escolher plano individual para onde eu posso migrar. Aí você vai escolher as 4 primeiras opções que aparecem. Isso. Por que as 4 primeiras opções? Porque todas elas têm o plano ambulatorial mais hospitalar. Então assim, mas eu não quero mais engravidar, eu não quero adotar, eu não quero ter filho. Mas marca lá. Todas as que têm plano ambulatorial mais hospitalar, você marca. Porque isso abre uma maior possibilidade de contratos que vão poder te aceitar. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não quero ter filho, não quero engravidar, Foi meu não quero raciocínio. adotar. Eu falei, não, mas eu não quero mais. Pra quê? Marca, porque isso vai permitir que você tenha mais opções de portabilidade. Minha amiga tem uma filha em tratamento de câncer. Se a mãe for dispensada do trabalho, ela pode ficar com o convênio da empresa? Então, nesse caso, entra naquela exceção da regra que a gente disse o seguinte: está com uma doença grave? Sim, pode. A Justiça tem várias decisões judiciais dizendo que quem tem uma doença grave não pode ter o contrato de plano de saúde cancelado. Isso tem decisões reiteradas da Justiça. É tão reiterado isso que tem o que a gente chama de tema 1082, que é assim, tem tanta decisão sobre o tema que um dia a Justiça vai lá, reúne uns processos, dá um julgamento e fala assim, vou adotar uma tese. E a tese é, quem tem doença grave não pode ter cancelado. Então, assim, a Renata do começo da nossa história, pode ter o plano de saúde cancelado dela ou dos filhos? Não pode, porque o filho está em tratamento. A mãe pode ter o plano de saúde cancelado. Mas ela foi demitida da empresa, não tem problema. Nesse caso, a gente tem que pensar que é a mãe quem vai, eventualmente, pleitear a continuidade do contrato. Quem está saudável faz portabilidade do plano de saúde, tranquilo, não tem problema. Quem está com uma doença grave é que vai ter que fazer a continuidade do plano. Para finalizar, a Rose diz o seguinte, o contrato MEI Duas Vidas faz parte do individual? Não faz parte. Todo plano de saúde MEI é um plano de saúde empresarial que pode sofrer essa restrição de cancelamento. Mas, ao bem da verdade, vamos lá. Plano MEI com 2 vidas, a gente não deveria chamar isso de plano empresarial. A gente deveria chamar isso de um plano de saúde familiar contratado via um CNPJ. E a Justiça faz essa diferenciação na prática. Ela olha para isso e fala o seguinte, mas é uma grande empresa? Essa empresa tem simetria na negociação com o plano de saúde? Claro que não. Não. Então, eu tenho que ir lá e equilibrar essa relação. Então, muitas vezes a Justiça tratará o plano de saúde dela igual o plano familiar na prática, porque são 2 vidas, então ela vai igualar isso, já que a gente não está falando aqui de uma grande empresa contratando um plano de saúde. E resolver enquanto a gente está com saúde, porque na hora que a gente precisa não contar com o plano de saúde é cruel. Exato. E custa caro, né? Duro. E a gente precisa aprender a entender as regras e ir atrás e resolver as coisas o quanto antes. E a gente tem muito direito que não sabe, a gente Exatamente. faz reclamação na ANS, bate o pé mesmo. Tem casos que você nem precisa reclamar na ANS, como a gente disse, bater o pé e falar, eu tenho direito, daqui eu não vou sair daqui, eu vou fazer o exame aqui, você vai ver. Exato. Dr. Elton Fernandes está em todas as redes sociais como Elton Fernandes, Elton sem H, N de navio no final, Fernandes com S. O site é eltonfernandes.com.br. Está no Instagram também, né? Está no Instagram, Elton Fernandes Advogados. Quem tem pergunta, deixa lá no Instagram do Mulheres, tá? Eu entro lá depois, já respondi algumas, entro lá depois, respondo outras, pode deixar lá que a gente vai fazer isso. São algumas, tá? Vai ser um prazer para mim. E para nós também. Muito obrigada. Muito obrigado, saúde. Bom muito ano. obrigado. Obrigada.